Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que o amam sinceramente. Religião. Quantas vezes tu já deve ter ouvido falar essa palavra? A minha religião é católica. A minha religião é espírita. A minha religião é budista. Eu não tenho religião. Irmão, são tantas religiões que eu nem sei mais como enumerar aqui. Mas você sabe que a Bíblia, que a palavra de Deus fala de uma religião pura, de uma religião sem máculas, perfeita? A palavra religião, irmãos, quer dizer religar ou ligar novamente. Ela vem do latim, religare. Mas tu vai me perguntar assim, Sandro, mas religar o quê? Certamente tem que religar o que um dia foi desligado, aquilo que um dia foi desinstituído, aquilo que um dia foi cortado, aquilo que um dia foi o quê? Desligado, como já falei antes. Pois é, irmãos, para você poder entender o que essa palavra religião quer dizer na Bíblia, nós temos que ir lá no livro de Gênesis, capítulo 2, pois Deus um dia formou um homem, e ele botou esse homem num jardim, chamado Jardim do Éden. E lá nesse jardim existiam várias árvores, à vista desse homem aí. E Deus deu atenção para duas árvores. Dessas árvores que tinham lá, Deus deu atenção para duas árvores. Ele falou, olha, existe uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu não quero que você coma dela, porque o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. E existia a árvore da vida, que era a árvore que dá vida. Era essa árvore que Deus desejava que esse homem comesse, porque essa árvore é uma pré-figura de Jesus Cristo, como diz lá em Apocalipse 2:7. Ele é a árvore da vida. Enfim, adivinha qual foi a árvore que o homem comeu do fruto? Pois é, irmãos, essa mesmo. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, ele foi morto. Mas você vai perguntar, Sandro, impossível ter sido morto, porque logo um capítulo depois, capítulo 3, você vê esse homem falando, interagindo, você vê esse homem lá andando, você vê esse homem lá, enfim, ainda vivo e não morto. Não, irmãos, aí que está o grande lance da questão. Esse homem foi morto sim, porque a palavra de Deus não pode ser mentirosa. Só que esse homem foi morto no seu espírito. É, irmão, isso mesmo. Esse homem, ele foi desligado, ele foi morto no seu espírito. O contato que ele tinha com Deus, que era onde ele recebia informação de Deus no seu espírito, foi morto, foi desligado. E esse homem foi Adão. Saiba que todos nós nascemos nesse mundo à semelhança desse homem. Que esse homem um dia, pela desobediência dele, pela ofensa dele, fez com que o nosso espírito fosse desligado. Agora você vai começar a entender o que quer dizer a palavra religião, a palavra religar, ou então ligar novamente, aquilo que um dia esse homem Adão desligou. Bom, vamos ler lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, onde fala assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliou consigo mesmo, ou seja, Deus religou com Ele mesmo através de Jesus Cristo o nosso espírito de novo a Deus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Pois é, irmãos, reconciliação, religar, religião, isso quer dizer Cristo. Cristo é a religião pura. Cristo é a religião perfeita. Se você andar como Ele andou, se você permanecer como Ele andou aqui na terra, você está na religião perfeita. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, fala, aquele que diz estar em Cristo, esse deve andar como Ele andou. Ou seja, na religião perfeita, Cristo Jesus. Romanos 5:1 fala assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que me religou a Deus, porque um dia esse homem, Adão, cortou meu espírito com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 10 de Romanos 5.
Porque se nós, quando inimigos, ou seja, todos aqueles que não nasceram de novo, que não têm o seu espírito reconciliado com o Pai, não estão na religião perfeita, você é inimigo de Deus. A Bíblia fala que você é filho da ira de Deus, porque você não está na religião perfeita. Você não foi religado através de Cristo Jesus. Você não foi religado através desse homem que foi dado para você saber que você era inimigo de Deus e hoje você pode se tornar amigo de Deus. Então vamos lá. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, religados com Deus, mediante a morte do seu Filho Jesus, muito mais estamos já reconciliados e seremos salvos pela sua vida. Árvore da vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Versículo 18 de Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, através de Adão veio o juízo, a condenação, a inimizade para todos os homens, assim também por um só ato de justiça, a saber, Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Isso mesmo, irmão, árvore da vida, aquele que dá vida. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, não existe outro meio de você andar numa religião perfeita, pura, se não for como Cristo Jesus andou. Se você andar como Jesus andou, se você falar como Ele falou, se você falar a palavra dele como ela é, não enganosa, não enganando seu próprio coração, sim, mas falando que Ele falou, você está na religião perfeita. E através desse homem, você tem o teu espírito religado, tem o teu espírito salvo, dando condição para você salvar a sua alma. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homens. Entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens, só tem um mediador, a saber, Cristo Jesus. É por meio dele, na religião perfeita, em Cristo Jesus, que você se religa o teu espírito a Deus. Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Isso mesmo, irmãos. Existem várias religiões vã por aí. Religiões que não ensinam a refrear a sua língua, ou seja, não ensinam a falar a palavra de Deus como ela é. Refrear a sua língua é isso. É você falar somente aquilo que Cristo trouxe como verdade, pois porque a palavra dele é a verdade. Se você anda, no caso, fora de Cristo, a sua religião é vã. Versículo 27. A religião pura e sem máculas, sem defeitos, para com nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pois é, irmãos, visitar os órfãos e as viúvas é praticar o ide de Jesus Cristo. Ele falou, ide e pregai. Órfãos são todos aqueles que não têm pai. Esse pai é Deus. E viúvas são todos aqueles que perderam seu marido, perderam seu esposo. Ou seja, saber Jesus Cristo, ele é o marido, ele é a esposa. Ou seja, é visitar aqueles que não têm o pai, nem tampouco têm o filho. Isso é religião pura e perfeita. Se você anda como esse Cristo aqui andou na terra, você está na religião perfeita. Mas não pense você que a sua religião, onde você acende vela para quem já morreu, é perfeita. Não se engane. Se você anda numa religião onde você tem como um Deus um boi sagrado, essa religião não é perfeita. Se você anda numa religião onde você coloca um franguinho, um animal numa encruzilhada, a sua religião também não é perfeita. Ela é vã e enganosa. E lembre-se, aquele que diz que está em Cristo Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos aqueles que o amam sinceramente. Amém.